Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje solenemente o Domingo de Ramos e com ele temos a abertura da Semana Santa, que é a grande semana da fé cristã. O tempo litúrgico mais forte, mais rico em conteúdo e o tempo litúrgico que tem uma intensidade importantíssima para todo o ano cristão, porque neste tempo nós celebramos os mistérios centrais da nossa fé: a paixão, morte e ressurreição de Cristo nosso Senhor. A liturgia do dia de hoje nos oferece dois evangelhos. O evangelho da paixão do Senhor, no qual nós contemplamos a paixão e morte de Jesus. Esta entrada de Jesus em Jerusalém é recordada nas nossas igrejas com a bênção dos ramos, a procissão, a leitura da paixão e morte de Cristo. Tudo isso que tem uma história, não é um simples costume, mas em Roma não se celebrava a Semana Santa antigamente. Celebrava-se no sexto domingo da Quaresma a paixão e morte de Cristo e depois no domingo seguinte a Páscoa. Somente no século XI, 1200 e pouco, é que foi introduzida a procissão dos ramos, costume que nasceu em Jerusalém. Era um costume dos lugares onde Jesus morreu. Depois isto foi se espalhando por todo o mundo e é esta cerimônia que hoje nós participamos, a cerimônia do início da Semana Santa. Com as palmas nas mãos, os ramos, nós todos elevamos o nosso clamor diante de Jesus e o identificamos como aquele que vem em nome do Senhor. Esta expressão representa exatamente a realidade de Jesus, o Messias que vem, o Messias que é acolhido, o Messias que vem para entregar a sua vida. Com esta aclamação que os jovens cantaram durante a procissão, depois no canto de entrada desta celebração, nós reconhecemos que Jesus vem de verdade em nome do Senhor. Ele traz não somente a presença de Deus entre nós, seria muito pouco. Ele traz a salvação de Deus para com todos nós. É um brado de esperança, de alegria, esta saudação que foi feita a Jesus no ingresso em Jerusalém e que hoje na igreja é a exaltação que todos nós fizemos, todos nós estamos fazendo com esta Santa Missa. Nós hoje também aclamamos a Cristo, simbolicamente no dia de hoje com os ramos, mas normalmente a nossa aclamação ela acontece na nossa vida, no nosso ser de cristãos. Nós somos uma aclamação da graça, da misericórdia, do amor que Deus tem para com os seus filhos. E também esta aclamação, esta exaltação é feita especialmente na missa, quando nós participamos do mistério da redenção, exaltamos, glorificamos a Cristo pela sua presença entre nós. Queridos irmãos, o evangelista São Mateus ressalta no Evangelho, especialmente no que nós lemos, tanto o Evangelho da bênção dos ramos como a paixão, que em Jesus acontece aquilo que Deus tinha prometido, a salvação da humanidade. Na última ceia, Jesus disse assim: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Ou seja, o anúncio que Jesus faz é o anúncio da salvação e este anúncio é realizado com a sua paixão. No mundo, queridos irmãos, que tantas vezes está fechado para Jesus, está com as portas
encerradas, os ouvidos surdos, os corações endurecidos. Nós hoje somos aqueles que anunciamos a salvação de Cristo. Somos aqueles que proclamamos esta salvação. Mas, diferentemente daquilo que aconteceu em Jerusalém, que era uma saudação de boca para fora, uma saudação de gente que aclamou Jesus de forma entusiástica, mas que depois, poucos dias, 5 dias depois, como bem Monsenhor Leonir nos recordava no texto que nos leu durante a procissão, 5 dias depois aquele povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. O que aconteceu? O que houve para esta mudança da exaltação, da glória para a rejeição? Aconteceu exatamente que a ideia daquele povo era de que Jesus seria o portador de um poder humano, que ele viria como um rei humano. Naquela época, o povo hebreu vivia sob o domínio romano. E entre tantos partidos, especialmente partidos políticos que existiam naquele tempo, havia os colaboracionistas, aqueles que colaboravam com o poder romano, dizendo assim: olha, para nós a melhor coisa que temos é fazer parte da chamada Pax Romana, ou seja, a paz que Roma estabeleceu em todo o mundo. Esta paz que, de certa forma, Roma respeitava as tradições dos povos, respeitava a cultura, a religião, e o imperador pensava em tudo. E, portanto, aquele povo, havia muita gente contente, feliz com isso, com o domínio romano. Mas entre os hebreus haviam os que rejeitavam, muitos partidos, pequenos partidos políticos, que rejeitavam o poder romano. E certamente muitos daqueles que aclamaram a Jesus na sua entrada em Jerusalém, existiam aqueles que pensavam: ele vem para nos libertar do poder romano, ele vem para nos trazer uma época, uma era de glória para o povo hebreu, de exaltação para a cultura e para o povo hebreu que ali estava sob o domínio de Roma. Mas o andar das coisas fez aquele povo entender que Jesus não veio para isso. Jesus não veio para instaurar um poder político. Jesus não veio para instaurar um reino humano. Jesus não chegou em Jerusalém com um exército, com armas, com cavalos, que eram armas grandiosas para quem fosse combater, porque dava agilidade, dava altura para ir atrás das pessoas e matá-las. Jesus entra em Jerusalém num jumento, num burrinho, ou seja, um animal pacífico, um animal que não é usado na guerra, mas é usado para carregar coisas. É assim que Jesus entra em Jerusalém. E é assim que aquele povo começa a perder a esperança humana em Jesus. E essa esperança humana se desfez totalmente quando Jesus foi preso. A notícia se espalhou em Jerusalém como um rastilho de pólvora. Ele foi preso, condenado, injustamente julgado, acusado com calúnias, com infâmias mentirosas. Criou-se um processo contra Jesus, fundamentado num princípio de mentira. Pilatos reconhece isso. Pilatos diz: eu tenho que soltá-lo. Nós escutamos no Evangelho da Paixão a mulher de Pilatos dizendo para ele: solta esse homem, se desfaz dele, porque eu passei uma noite terrível, de pesadelos por causa dele. Mas Pilatos não teve coragem, lavou as mãos, como a gente costuma dizer, no sentido de que tirou sobre si a responsabilidade da condenação de Jesus. E a mudança do povo se deu por isso,
por a incapacidade de enxergar quem de fato Jesus era, quem de fato ele era e o que de fato ele veio fazer. Queridos irmãos, nós também penso que temos que aplicar a palavra de Deus à nossa vida no início desta Semana Santa. Nós também temos esta tentação de atribuir a Jesus alguém que é importante, alguém que é reconhecido na nossa vida, mas alguém que não reina sobre nós, alguém que não decide a nossa vida. Nossas decisões, nós corremos o risco de tomá-las pensando simplesmente em questões humanas. E pior do que isso, muitas vezes, e é por isso que o Salmo 21 está inserido nessa celebração, é um grito terrível: meu Deus, por que me abandonaste? É a oração que Jesus rezou na cruz, o Salmo 21. Certamente ele recitou esse salmo inteiro, todo judeu sabia de cor este salmo. Nós também, queridos irmãos, muitas vezes por não termos Jesus como princípio da nossa vida, nos sentimos também nesta condição de achar que Deus nos abandonou, que Deus não olha mais por nós, que nós estamos sozinhos, que não há mais nada a fazer na nossa vida senão resistir ou lutar com as nossas forças humanas. O Domingo de Ramos nos lembra que este salmo que Jesus recitou e que nós também devemos recitar, não é um salmo de desespero, é um salmo de confiança. É dizer a Deus: Senhor, eu preciso de Ti. É dizer a Jesus, que é nosso Deus, que nós não podemos viver sem Ele. Que o grito daquele povo, crucifica-o, crucifica-o, não é o nosso grito, não é a nossa voz. Nós dizemos isso na liturgia, porque a liturgia nos coloca participantes da paixão de Cristo. Me lembro quando era pequeno, quando era criança, melhor dizer assim, na minha paróquia de origem, na Semana Santa, eu sofria amargamente por isso, porque ficava revoltado, porque tinha que dizer na leitura da paixão: crucifica-o, crucifica-o. E eu, no meu coração, na minha alma, dizia o contrário: não crucifica-o. Não quero que Jesus seja crucificado. A liturgia nos faz dizer este crucifica-o, crucifica-o, para que nós tenhamos consciência de que nós, muitas vezes, somos a razão da crucificação do Senhor. Com a nossa infidelidade a Deus, muitas vezes por atribuir a Jesus aquilo que de verdade Ele não é. Achamos que Jesus é um quebra-galho da nossa vida, alguém que está à nossa disposição quando nós precisamos de alguma coisa. Quantos e quantos católicos, queridos irmãos, e nós não podemos jamais nos incluir neste grupo, buscam a Jesus só quando o prego aponta no pé, só quando a pedra machuca e fere. Sofrimento, enfermidade, perseguição, calúnia, incompreensão, na família, na igreja, no mundo, sempre nós teremos, sempre nós passaremos por isso. Aliás, quem não passa por isso é porque não conhece Jesus e não segue Jesus. Ser cristão significa carregar como Ele a cruz da perseguição. Mas nestes momentos difíceis da nossa vida, queridos irmãos, muitas vezes o que sobra é nós na cruz, como Jesus, dizer: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Não como desespero, mas como confiança, certeza de que Ele nunca, jamais nos abandona. Vamos viver esta Semana Santa com este espírito
espírito de confiança em Deus, espírito da certeza de que Ele cuida de nós, olha por nós, nos ama. E é para nós a única força verdadeira, autêntica, que nós vamos ter em nossa vida, para enfrentar as dificuldades. Muitas vezes as pessoas dizem assim: não, eu sou forte, eu aguento as coisas, as contrariedades, eu sou forte. Que ilusão! Que pobre irmão ou irmã que pensa assim. Nós não somos fortes. A nossa força está no Senhor que fez o céu e a terra.